Então vamos falar do prejuízo. Quais são os prejuízos da mentira? O prejuízo da mentira é narrado aí com muita clareza. Em primeiro lugar, a mentira gera dano na vítima da calúnia. Quem sofre por ser caluniado, quem é difamado, as pessoas falam mal e não procede esta fala, isso nos atinge grandemente. E ele diz então no versículo 1, leamos: na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele está sofrendo algum tipo de difamação, seja interna, seja externa. Lembra o Salmo 42? O teu Deus, onde estás? Né? Pergunta do salmista. Irmãos, ele está falando do efeito que o falso testemunho contra ele gerou nele, uma aflição. Observe, a mentira destrói a boa imagem que o indivíduo tinha perante a sociedade, perante a família e perante a igreja. Até então, todo mundo via aquela pessoa como uma pessoa maravilhosa. Mas a partir da mentira falada contra ela, ela cai em desgraça, porque alguém vai crer, seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja por onde essa pessoa anda, ela vai sofrer gravemente por causa dessa falsidade contra ela. Por isso o Senhor nos diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus não tem ligação nenhuma com uma pessoa que anda mentindo. Isso está em Provérbios 12, 22. A história, um conto sobre a pessoa pode levá-la a perder a liberdade. Vocês lembram Nabote? Nabote tinha um terreno, Acabe queria esse terreno. Jezabel, então, mandou levantar falsas testemunhas, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E por causa aquela fraude do juízo, né? Do processo judiciário todo falso, ele não só é preso para responder àquele crime e depois é sentenciado à morte. Ele morreu inocente, mas ali foi uma grande mentira que se levantou contra ele para tomar os seus bens. O Senhor nos diz: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Aqueles mentirosos ali, própria Jezabel, os juízes, podem ter vantagens neste mundo, que esse mundo é o mundo da mentira. Mas quando eles estiverem na face do Senhor, eles serão banidos da presença de Deus. A inverdade sobre o indivíduo pode introduzi-lo na ansiedade e insônia. Imagine vocês, talvez você seja assim, eu também posso ser assim. Alguém fala mal de você, isso incomoda. E a gente fica remoendo aquilo ali, e às vezes vem dores, né, psicossomáticas, porque estão falando mal de você, e você não consegue dormir, está com a vontade de dizer umas verdades para aquela pessoa. E veja como a mentira pode nos atingir, nossa vontade de dormir, a nossa vontade de comer, né? A gente fica muito inquieto. Diz a palavra de Deus: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Não é só uma mentira, transborda em mentiras,
Provérbios 14:5. A invenção sobre a vida da pessoa poderá fazê-la perder a vida. Foi o que aconteceu com Nabote, foi o que aconteceu com Estevão, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus perde a vida por causa dos mentirosos. As pessoas, eu vi ele dizendo que vai destruir o templo e depois vai construir em 3 dias, né? Ele morre por causa das mentiras no tribunal. Deus, diz o Senhor, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Felizmente, a gente vê isso muito nas Escrituras. Os discípulos de Cristo não devem estranhar o veneno da mentira contra si, pois isso tem acontecido com os santos em todos os séculos, para não haver um impacto na sua saúde física, mental e espiritual. Pastor, falaram mal de mim, eu estou aqui com a cabeça quente. Meu irmão, não é novidade isso. Perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E Jesus disse, quando mentirem por causa do meu nome, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Números nos diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O nosso Deus é o Deus da verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não temos, irmãos, poder de apagar o dano causado pela mentira contra nós, mas podemos aguardar a justiça divina e não procurar vingança contra os nossos opositores. Quando uma palavra sai, ela causa um incêndio. É difícil recolher essas palavras que já foram ditas. Talvez você nunca consiga nem em tribunal comum, não consiga nenhuma justiça no tribunal comum. Mas um dia, na presença de Deus, você vai ter a sua justiça. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Alguém diz assim, às vezes a pessoa tem até a fruta em casa, mas o vizinho tem ali a mangueira, né? Poxa, eu quero pegar aquela manga dali. Mas se a casa dele tem manga, para que ele quer pegar do vizinho? Porque parece saborosa, mas depois vai ser como areia na boca. Orar ao Senhor é um bom antídoto para combater as falas maliciosas de nossos adversários. Lembra o que ele diz aí no versículo 1? Leia aí, versículo 1. Na minha angústia, clamo a ti, porque o Senhor me ouve. Estão falando mal de você? Fale com Deus. Entregue essa pessoa a Deus, entregue essa mentira a Deus, que Deus é o Deus da justiça. Não escrevo de João a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Lembrar de que toda mentira contra nós, por sermos discípulos de Cristo, aumenta a nossa recompensa celestial. Quanto mais falam mal de você, inventam história contra você, a sua coroa, essa linguagem que a gente usava antigamente, a sua coroa é muito pesada na presença do Senhor. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde.